Olá, eu sou Mari e trago para vocês o livro da Sayarra, o livro 10. Se vocês são novos por aqui, se inscrevam para não perder os outros capítulos que virão. Mas se vocês ainda não ouviram os capítulos anteriores, na tela do vídeo lá em cima vocês podem conectar os capítulos primeiros de 1 até o 9 e também os capítulos posteriores. Muito obrigada por ouvir e ver este vídeo. Obrigada pelo like. E vamos dar continuação ao livro 10. Então virá uma luz, como a luz de uma jovem estrela. Brilhará, então, no fim do céu. Esta é a tampa de abertura do jarro de água celestial. Início da era de Aquário. E um horror cairá sobre todos os servos das trevas e todos os seus ajudantes. Todo o seu ouro se derreterá em lágrimas. Todo o raio brilhante da nova Babilônia. E todos os votos malignos de vingança atingirão os próprios malignos, os atingirão no espelho de sua maldade. Mas os justos julgarão os injustos e os envergonharão por meio de sua graça. Haverá a hora da pantera contra o dragão. Pois lá um verme deu à luz no deserto e alimentou os gigantes nos reinos do norte. Os réus serão os demandantes, e os hipócritas choram nos portões brilhantes em suas trevas. A escuridão se esgueirou profundamente e entram até na carne das pessoas, como vermes secretos, e crescem. Lá no alto, eles se sentam como em celas nos pescoços de reis e príncipes ou governantes, e a luz da justiça parece escurecer-se. A nova Babilônia brilhará na base da montanha do norte, e aquele que estava solitário será o novo rei da Babilônia, o novo Sargão. Fim do livro 10. Prefácio do livro, que seria a explicação dessa profecia que é destinada a acontecer entre 2013 e 2057. O livro da Sayarra, uma profecia sumera encontrada da antiga Babilônia, no Iraque, retorno da razão e do direito, o terceiro Sargão. Início. Do extremo norte da terra virá o terceiro rei ou o terceiro Sargão, inesperadamente. Ele aparecerá em um mundo envenenado, na terra. Com um só golpe, ele abalará e o seu poder será indestrutível. Ele não terá perguntas, pois ele é quem tudo sabe. Uma estratégia ele terá. Essa estratégia será uma luz, e essa luz iluminará o mundo. Quando o terceiro Sargão estiver chegado, quando a batalha estiver sido lutada, então não haverá mais espadas lutadoras, pois a vitória será vista por todos. Ele será o vingador, e ao redor do mundo, com seus carros, naves de batalha, as quais lançam faíscas e relâmpagos sobre os que possuem o poder da escuridão. Ele enfrentará o mal e seu poder vencerá e exterminará até o último servidor do mal. E a luz terá a sua gloriosa hora de volta sobre a terra. Solitários são os seres valentes e corretos, mas com eles estão todos os deuses. Sayarra fala sobre um povo que habita as altas montanhas, ao norte dessa terra. Dessa região virá o terceiro Sargão, o que vingará valentemente. A profecia, segundo a profetisa Sayarra, acontecerá entre 2013 e 2057. Será a hora iluminatória do novo mundo. Sobre o livro da Sayarra. Esse livro da profetisa Sayarra é em sua forma completa. Somente a segunda carta ao rei não contém esse critério, pois é ilegível, né?
em alguns parâmetros, explica a sabedoria de ordem empírica, diferente da sabedoria de ordem racional, como é hoje em dia. As mais novas traduções deste livro datam de 1991, tendo uma finalidade principal, que é o parecer de novos adeptos e o parecer de novos críticos, não adeptos do tema. Deve-se levar em consideração como é a relação entre toda tradução, seja do Novo Testamento, pois foi traduzido inúmeras vezes, nesta relação com o livro da profetisa Sayarha, da Babilônia. As novas traduções de escritos espirituais sempre tendem a atrair seguidores e oponentes. Basta pensar no que está acontecendo com qualquer nova tradução do Novo Testamento a esse respeito. E essas traduções é mais fácil, ou são mais fáceis, de conseguir do que o livro da Sayarha. A Sayarha era a sacerdotisa sênior em Esangila, o distrito de templos da Babilônia, na época do rei Nabucodonosor II, data de 605 até 562 antes do nosso tempo, ou seja, há 2.600 anos. Ela também era conselheira pessoal e confidente do rei. Detalhes não são conhecidos, no entanto, Sayarha nos deixou profecias importantes. Ela era uma vidente que está ancorada na tradição oriental da antiga Babilônia, assim como na antiga Germânia. As traduções conhecidas não é de forma alguma desatualizada. No entanto, a virada da linguagem do século está causando dificuldades para muitos leitores mais jovens. Hoje, né, os leitores de hoje. Além disso, nessa tradução há mais sentido no texto do que a que foi usada anteriormente, né? Essa tradução é mais nova. Alguns trabalhos são muito difíceis de traduzir. E esse livro, em particular, é de difícil tradução, pois só tem fragmentos do livro, não está completo. E as partes não completas Sayarha 1 e 9, 16 e 18, onde havia o perigo de uma deturpação do significado, por ser tão fragmentado, né? O livro. Era melhor aceitar uma tradução alemã pouco clara e às vezes pouco atraente na sintaxe, nas frases, né? Do que mudar a ideia do livro, porque não se pode mudar a ideia do livro na tradução. Este livro da Sayarha está em grande parte completo. Além disso, anteriormente só havia tradução interlinear dos fragmentos 16 e 19, mas esses estão incluídos nessa tradução aqui. A segunda carta ao rei não foi levada em conta, já que é quase completamente ilegível. Só reconhece-se a saudação. Também não foram incluídos nesse livro aqui as cartas existentes de estudantes da Sayarha. Sayarha era profetisa, né, da Babilônia, e lá se encontrava esse templo, em Esangila, na época de 2.600 anos anterior a esta época. E Sayarha era conselheira pessoal do rei, maiores detalhes sobre o tema ainda não é sabido. Eu lhes agradeço e até a próxima. Muito obrigado. Uma boa semana.